Olá, queridos Luquinhas, queridos coordenadores estaduais, conselheiros, toda a equipe nacional do Ministério Universidades Renovadas, boa tarde, meu povo. Com muito carinho que eu venho partilhar com vocês um pouco daquilo que nós vivenciamos no México no mês de julho. E aí eu trago para vocês essa partilha em áudio. Os meninos até pediram, né, o Cadu, o Pedro, para que pudesse ser gravado alguns vídeos no decorrer do encontro, mas infelizmente não deu devido à internet. E aí eu resolvi fazer essa partilha em áudio, mostrando algumas fotos dos momentos que nós vivenciamos por lá. Então, nós viajamos no dia 16 de julho e retornamos no dia 26. Eu retornei no dia 26, os meninos ficaram para retornar dia 28. Tive a graça de viajar com a Carol, que está à frente da comissão Adigentes, o Eli, que é um Luquinha do Rio de Janeiro, a Marcela, que estava no intercâmbio nos Estados Unidos e aí na volta pôde passar por lá para ficar com a gente. Viajou também a Luciana, do Amapá, que faz parte da equipe do Ministério Jovem, junto com o Fernando. A Kátia, nossa coordenadora nacional, também estava por lá. Alguns jovens que estavam também representando o Ministério Jovem. E, fora eles, nós tivemos também a presença dos Luquinhas do Paraguai, da Bolívia, a Mariana. Quem lembra da Mariana? A Mariana estava com a gente na Rede de Sorocaba, né? E o Omar, que é o representante do MU na América Latina e que é responsável pelo MU também no México. E aí estávamos todos por lá. Chegamos no dia 17, às 3 da tarde, se eu não me engano. E eu lembro que quando a gente chegou, o encontro já havia começado, o workshop era no dia 17 e no dia 18. E o workshop começava às 3 da tarde, né? Então a gente já chegou, o workshop já havia começado. Eu lembro que quando a gente chegou no aeroporto, eu tava com muita dor de cabeça, muita dor no corpo. E eu até pedi um remédio pra Carol e pra Lu. E eu não estava conseguindo entender o porquê. Foram mais de 10 horas, eu entendo, de viagem. Mas eu estava muito cansada. E aí tinha que ir direto pro workshop. E a gente chegou no encontro, passamos direto. O workshop já havia começado. E eu lembro que o Omar estava conduzindo um momento de oração. E a partir do momento que eu me colocava em oração e me entregava nas mãos do Senhor, é como se o Senhor estivesse me reanimando naquele momento, né? E aí eu lembro do tema do Eclahu, que é nova geração, que foi nova geração reaviva pelo poder do amor. E naquele momento o Senhor estava me reanimando, me reavivando pelo poder do amor. Lá nós estávamos reunidos através do sonho, através do amor de Deus. Então naquele momento eu já pude perceber a grandeza do tema desse encontro. E eu não sentia mais nada. Depois do momento de oração é como se eu estivesse inteiramente restaurada por esse amor de Deus. E ali eu já pude perceber o quanto Deus queria muito para nós no México, nesses encontros, né? E aí, terminando o workshop daquele dia, Carol ainda pôde partilhar um pouquinho, mas o pessoal do Brasil ficou responsável pelo workshop mesmo no segundo dia. E aí depois nós participamos da missa, depois nós fomos para casa de família. Graças a Deus nós podemos ficar juntos no primeiro momento, no Eclahu, o pessoal do Brasil. E aí no segundo dia de workshop nós já estávamos à frente do workshop. E aí o que mais me chamava a atenção era o olhar deles pra gente, né? Pelo Brasil ser o pioneiro nessa missão do Ministério Universidades Renovadas,
eles olham pra gente com um olhar diferente. Nós somos modelo, exemplos para aqueles que estão lá. Então tudo eles se voltam pra gente, eles perguntam, eles querem entender, eles querem saber. E isso incomodava muito meu coração. E no dia do workshop eu ficava imaginando, meu Deus, aonde o Mococa foi meter a gente, né? Aonde o Lucas foi me colocar, Jesus amado. Mas aí eu pensava muito além, não foram eles, mas sim Deus, né? Deus nos escolheu para levar esse sonho para o mundo mesmo. E aqui eu queria mostrar algumas fotos do workshop. Carol, aqui é no segundo dia do workshop, viu, gente? E aqui eu tava falando alguma coisa com a Mariana e com o Santiago, que tá atrás de mim. Eu acredito que eu tava dizendo pra Mari assim, Mari, tu vai ser minha tradutora, porque tudo que eu queria falar lá, a Mari sempre traduzia. E aí, ela era minha tradutora oficial no encontro. Que mais? A Carol aqui, que o pessoal nós estávamos organizando para iniciar o workshop. Aqui foi no momento de oração, momento de animação. Pensa, gente, eu querendo cantar no espanhol, português, mas saiu, graças a Deus. E aí, momento de oração, conduzindo. Mais fotos. O Eli do Rio de Janeiro conduziu o momento da palavra nesse segundo dia de workshop. Que são os participantes do workshop, muitos universitários. E aqui é o Omar, para aqueles que não conhecem. O Omar é responsável pela missão do MU na América Latina. Nós temos uma cadeira no CUMPT, e aí ele é responsável, uma pessoa muito de Deus, uma pessoa maravilhosa que incomoda mesmo com as suas palavras o coração dos universitários. E aqui no finalzinho do workshop nós apresentamos o nosso Luquinha, para aqueles que estavam lá, né? Nosso Lucão. Gente, ele é muito fofo. Eu até mudei a capa do meu perfil, não sei se vocês perceberam, mas eu achei muito fofo esse Luquinha. Muito de Deus. E aí todo mundo se encantava com o bonequinho. Marcela tirando foto para saber como foi feito esse Luquinha, né? E aqui a foto da gente, com todos que são do ministério, de outros países. Mais fotos, mais fotos. Essa é a Marcela, gente, de Minas Gerais. Aqui com mais outras pessoas que queriam tirar fotos. E aqui já é no ginásio onde aconteceu o Eclahu, né? Jovens de toda a América Latina que puderam se reunir e lá nos momentos de pregações com o bispo, com os outros pregadores, o que eles chamavam muita atenção para a juventude da América Latina é se essa nova geração tem caminhado conforme a vontade de Deus, tem caminhado conforme aquilo que Deus tem pedido no nosso coração. E um dos questionamentos que eles faziam para a juventude é como está a nossa fidelidade ao carisma, a nossa identidade, que é a renovação carismática. Aquilo que também nós temos batido muito nessa tecla no nosso país, a questão de vivenciar mesmo a identidade da renovação carismática católica. E se nós estamos nos preparando, né, para o jubileu de 2017, com o nosso Papa Francisco, como está a nossa preparação, como está a preparação com os nossos Luquinhas. E uma das perguntas também que eles faziam pra gente é se nós temos buscado essa santidade que tanto nós temos falado, né?
Será se nós temos dado essa abertura a Deus, aquilo que Deus quer falar, as novidades que Deus tem para nós? Como é que está a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo? E tudo isso incomodava muito meu coração nos momentos de pregação. Eu lembro que um dos últimos dias teve a celebração da Santa Missa e teve um momento muito forte de oração em línguas e de repente começou a chover bastante naquele lugar, muita chuva mesmo, e o Espírito Santo começou a manifestar naquele lugar. E aí de repente não só a chuva, mas um vento muito forte, e as goteiras também naquele lugar já começaram a ver, oh, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu já estava ficando com um pouco de medo, né? Mas quanto mais a gente orava, mais forte a chuva era, aquela chuva naquele lugar. E eu lembro que a visualização que eu tive naquele dia era como se Jesus estivesse costurando. Jesus estava sentado numa mesa com uma máquina e ele estivesse costurando as nossas roupas, né? Ele estivesse costurando e nos dando vestes novas, né? A partir daquele momento. Então, o que me vem ao meu coração é que nós possamos deixar Jesus nos oferecer as melhores vestes, deixar Jesus ser o nosso costureiro, deixar que ele pense nas nossas roupas, que seja o melhor modelo, que ele seja aquele que esteja à frente mesmo das nossas vidas, nos dando as melhores roupas para que nós possamos nos vestir. E aqui mais foto foi o momento de Nossa Senhora. Acredito que esse aqui foi no momento da Santa Missa. Então eu trago muito do Reclarro e de todos os encontros a alegria daquele povo, né? O que eu colocava aqui no meu caderninho, que eu tinha que falar isso para vocês. É uma alegria tremenda. As músicas, tudo, eles dançam muito. E a gente não costuma vivenciar isso aqui no Brasil, pelo menos no meu estado não. E aí eu lembro que quando o Ministério de Música começava a tocar, eles já estavam todos em pé dançando lá. Eles não precisam de alguém para estar animando, né? Isso me chamava muita atenção. A alegria daquela juventude, a alegria daquele povo, né? E quantas vezes nós nos deixamos abater, né? Nos nossos próprios encontros. Nós muitas vezes não queremos nos levantar porque nós já conhecemos aquela música, porque a gente já não se sente. Tantos outros aspectos, e aquele povo não tem dessa. Pode ser a música mais antiga da renovação carismática, a mais nova, e aí eles dançavam mesmo com muita alegria. E o que eu percebia também é que nos momentos de oração, a entrega no momento de oração era muito forte, e ali os carismas e os dons eram exercitados mesmo naquele lugar, por aquele povo, e aconteciam curas, muitas curas. Não sei se vocês olharam na internet, mas teve no Ângeles, encontro nacional de jovens, teve um rapaz que caminhou e levantou da cadeira de rodas. E isso foi no estádio já, que foram 3 encontros que nós participamos, né? E aí as curas aconteciam, muitas curas, e eram confirmadas. E aqui foi o Reclarro, e nós tivemos a graça ainda de participar da tipo pré-nu aqui pra gente. Lá é o avançada que eles chamam, né? Depois que terminou o Reclarro, tem mais fotos aqui. Esse aqui já era encerrando o Reclarro, se eu não me engano, uma missa de encerramento, onde eles já oravam e já nos enviavam para o momento da avançada.
avançada é esse segundo aqui. Nós estávamos no Eclarru e depois de 20 a 24 de julho nós fomos para o Avançada, que é a pré-missão antes do Ângeles, que é o Encontro Nacional de Jovens deles lá no México. E nesse momento que a gente orava para sairmos em missão para Avançada, eu lembro que no momento de oração que o Senhor colocava no meu coração é que nós precisávamos olhar aquelas pessoas que nós iríamos encontrar pelo caminho com os olhos da fé. E eu pedia muita humildade no meu coração. Senhor, dá-me muita humildade. E aí o Senhor me fazia lembrar daquela palavra onde Ele nos diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, né? Mas um espírito de fortaleza, de sabedoria, que está lá em 2 Coríntios 1, capítulo 1. E eu sempre lembro, carrego essa palavra comigo, né? Quando eu estou triste ou com medo ou com receio, eu lembro dessa palavra, onde o Senhor nos diz que Ele não nos deu um espírito de timidez. É necessário nós avançarmos com alegria, né? Sem medo daquilo que vem. E aí, nesse dia, nós saímos em missão, nós fomos separados uns dos outros e vinha confirmar muito no meu coração quando a gente ia em missão, quando a gente ia nessa missão, a questão daquilo que o Papa Francisco pede a nós, né? Nós estivemos no pré-nu, nós vivenciamos tudo aquilo e é o que o Senhor pede a cada um de nós. E eu lembrava muito quando eles falavam, antes da gente ir, que a missão deveria ser simples, né? Que nós deveríamos ser abertos para aquilo que Deus queria. Então não era nada fechado, nada pronto, mas Deus ia preparando tudo. Eu lembrava muito do pré-nu, quantas vezes a gente refletia sobre isso, né? Tem que ser uma missão simples, a gente não pode esperar ter uma estrutura pronta para que a missão aconteça, né? E aí nós fomos eu fiquei na comunidade Bela Vista, junto com outros jovens de vários países. E aí, nos primeiros 2 dias, eu até partilhava isso com a Carol, quanto eu estava resistente naquele lugar, né? O meu coração era muito resistente. Eu dizia, Senhor, eu tô aqui por obediência e por Ti mesmo, não porque eu tô gostando. Era tudo no espanhol, gente. Graças a Deus tinha um brasileiro na minha equipe. E aí de vez em quando eu conversava com o Lucas, ele é do Rio de Janeiro. Mas nos 2 primeiros dias eu partilhava, mas eu estava muito resistente. Eu conversava com eles tinham um carinho enorme por mim, eles falavam devagar, eles entendiam o que eu falava, mas sabe, mesmo assim, eu tava com muita saudade de casa, partilho com vocês isso. Tava com muita saudade de casa, preocupada com os meus pais, que quando eu tava lá no Avançada, minha mãe me ligou dizendo que meu pai não tava bem, que ele tem problema nos rins, e tudo isso estava incomodando muito meu coração. E eu, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas Deus sabe, Ele vai muito além. E de repente, a partir do 2º dia, por eles já passarem a me conhecer, e eu fui começando a partilhar com eles, entregando os foldings do ministério, falando sobre o ministério para cada um deles, né? E eu lembro que no último dia da Avançada, nós fomos, eles falaram pra gente, né? Perguntaram quem queria testemunhar no encontro. E aí eu dizia pra ele que eu não queria, porque talvez eu não fosse dar conta, né? Não desse conta de partilhar, porque era tudo no espanhol. E aí eles falaram que não tinha importância. E aí eu fui. Graças a Deus, Deus é muito fiel. Eu consegui falar as palavras que eu sabia no espanhol e eles conseguiram entender. E aí que eles puderam conhecer ainda mais o ministério. E é porque até então eles não sabiam que eu coordenava um boa nível nacional no Brasil, né? E aí depois eles vieram partilhar comigo, né? O porquê de não ter falado antes.
porque eu falava do ministério, mas eu não falava que eu era coordenadora. E eu falava para eles que naquele momento eu estava sendo missionária como eles, estava sendo serva normal como eles. Então, independente de cargo, independente de coordenação nacional, o chamado de Deus naquela missão ali era muito maior para nós. E aí depois a coordenadora até ficou assim, a coordenadora do grupo de oração, ela chorava e depois ela veio conversar também sobre a questão da coordenação, e eu falava que não era necessário, né, se preocupar com nada, que eu estava ali pela missão. E aí foram dias onde o Senhor veio trabalhar muito no meu coração mesmo, e a partir desse dia do testemunho foi que eu pude entender que o Senhor, ele tinha algo muito importante ali naquele lugar para mim, né? Foi a partir daquele momento que eu entendi o porquê de eu estar ali naquele encontro. O meu testemunho, de falar que eu saí do interior, que eu vivenciei momentos de dificuldades na capital, no início de tudo, mas que graças a Deus eu consegui entrar na universidade, eu consegui sair da universidade, estou trabalhando hoje e estou à frente de uma missão que Deus me colocou, né? E ali eu pude entender que naquela missão eu tinha cumprido aquilo que Deus me chamava. Aí meu coração aliviou e eu fiquei bem mais feliz. E o carinho mesmo que eles têm pelos brasileiros era incrível, gente. Não precisava eu falar muita coisa. Quando a gente chegava nas casas das famílias para visitar, nesses dias de avançada, eles queriam ir comigo, né? E eles falavam, olha, eu sou fulano de tal, eu sou da Bolívia, então eu sou da Colômbia. E essa aqui é minha irmã. Fala, Milena, diz aí de onde que tu é. Fala no português. E aí eu falava, gente, era tudo. E aí já cumpri a missão, né? Eles têm um olhar, eles olham pra gente com muito carinho, né? Para os brasileiros. E eu sentia isso muito forte deles. A acolhida daquele povo. O diferencial deles é a acolhida, né? Eles cuidaram da gente muito bem, trataram a gente com muito carinho. E depois que nós terminamos o avançada, eu lembro que no último dia ainda, pediram para alguns dos missionários irem visitar um asilo, né? E aí eu fui escolhida para visitar também. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, gente, muitos velhinhos passando por dificuldades mesmo, doenças. E aí eu, Jesus, dai-me humildade, aquela humildade que estava na palavra no início, que os meus olhos possam se tornar os teus olhos nesse momento, né? E aí eu pedi para Deus trabalhar muito no meu coração, quanto nós precisamos ter esse olhar mesmo de misericórdia para com os nossos irmãos. E aquele momento ali foi tudo, era para encerrar a avançada com chave de ouro, quanto Deus já tinha trabalhado no meu coração e o quanto Ele queria trabalhar ainda. E aí nós voltamos, né, para Guadalajara, e nesse último dia nós tivemos uma marcha para Jesus, gente, uma marcha com todos aqueles jovens, parecia assim um carnaval aqui no Brasil, todos fantasiados, claro, fantasias santas, né? E aí nós saímos pelo centro, quer dizer, fomos em direção ao centro daquela cidade, fazendo barulho, cada um com as suas equipes, né, da avançada ainda. E aí eu pude encontrar a Carol, a Marcela, os outros meninos do Brasil por lá. E aí nós tivemos um momento de adoração no meio da praça, em praça pública, né? Momento de adoração, de apresentações, e depois nós retornamos para as nossas comunidades. Somente no outro dia, pela manhã, é que nós retornamos mesmo com malas e tudo para Guadalajara. E aí, quando nós retornamos para lá, nós ficamos em um ginásio
que era para ter o encerramento da avançada, e depois irmos para o terceiro encontro, que é o Angeles, né? Angeles. E quando nós chegamos nesse lugar, é que nós podemos nos encontrar mesmo, ir para voltar para os nossos grupos, os nossos países. E aí foi aquele chororô dos jovens, né? Porque foram 4 dias de missão com eles. E muitos já tinham um elo de ligação já muito forte. E toda aquela coisa, né? E aí eu percebi o quanto, mais uma vez eu lembrava o quanto é importante nós vivermos em família, né? Nos colocarmos em família mesmo. Depois nós tivemos que nos separar e ir para as nossas comunidades. E eu lembro que nessa manhã foi um momento de testemunho de tudo aquilo que foi vivenciado no avançada. E depois nós tivemos um momento com o Omar. O Omar fez um momento de oração com os universitários. E aí ele chamou o pessoal do Brasil para subir lá e conduziu um momento de oração. E aí a gente conduziu mais uma vez com todos aqueles universitários, onde o Omar pedia para que os universitários que quisessem, sentissem o desejo de levar o sonho do Ministério Universitário renovar os seus países, que pudessem se ajoelhar para o momento de oração. Mas que não fosse só por euforia ou por estar naquele momento, né? Mas que fosse por amor, que pudesse abraçar por amor. E eu lembro que no momento de oração o Senhor vinha colocar no nosso meio, no meu coração, Ele colocava que nós precisamos ter a certeza que todos os lugares que nós pisarmos é um solo santo, será um solo santo. Que a universidade onde nós estamos, a partir do momento que nós pisarmos os pés na nossa universidade, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, se tornarão campos santos. Porque é o Senhor que está lá, que estará por lá, né? Que está lá. E aí eu lembro sempre que quando eu viajo para algum estado, ou eu passo por algum estado, à frente de alguma universidade, eu sempre rezo uma Ave Maria, eu sempre vou entregando aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Porque nós precisamos ter essa certeza, gente. Quantas vezes nós passamos na frente de universidades, de escolas, nem sequer lembramos de rezar uma Ave Maria. Nós temos autoridade, o Senhor nos concedeu, esse é o tempo que o Senhor concedeu a nós, para que nós possamos proclamar algo novo no nosso meio, algo novo em nossas realidades. E nós precisamos ter essa certeza no coração, que não adianta só eu estar à frente como liderança. Sim, isso é ótimo, mas eu preciso levar a certeza no meu coração, levar isso para os meus luquinhas, para as minhas dioceses, para o meu estado, de que o solo que eles estão pisando se tornará um solo santo. E nós precisamos acreditar verdadeiramente nisso, e era isso que vinha no momento de oração, quando a gente rezava por aqueles universitários naquele lugar. E mais uma vez nós podemos lançar a semente para os universitários, para os jovens de toda a América Latina. E aí a necessidade de estarmos mesmo nesses encontros, porque se o sonho é para o mundo, nós precisamos avançar com maturidade, nós precisamos estar presente e levar mesmo essa semente, né? Porque nós somos os pioneiros e responsáveis por aqueles que estão lá. Por isso que nós possamos ser fiéis, né? Fiéis ao chamado que Deus fez para nós, porque aqueles que estão lá fora, eles olham para o Brasil, e é a partir de nós que o sonho vai ser difundido nos seus países. Por isso que nós precisamos assumir o nosso chamado com responsabilidade, com maturidade. E aí eu lembro muito que no momento da oração, que eu colocava a juventude do Brasil, Senhor, nós te colocamos a juventude do Brasil. Eu lembro que o Senhor colocava no meu coração a palavra de Ezequiel 18, onde falava de responsabilidade individual. E o Senhor nos fazia lembrar mais uma vez, nessa cidade da convenção,
a necessidade de nós nos voltarmos mesmo para Deus e acreditarmos nessa conversão, nessa misericórdia de Deus. Quantas vezes nós seguimos os caminhos, mas infelizmente nós caímos, os nossos jovens estão desistindo da caminhada, não estão assumindo com maturidade aquilo que Deus colocou nos seus corações. E há essa necessidade, nós precisamos nos desapegar das coisas do mundo e assumir o nosso papel com responsabilidade. Era isso que o Senhor falava para nós, uma responsabilidade individual que precisa começar primeiro no meu coração, e eu preciso ser canal, eu preciso ser exemplo para os jovens do meu estado, para os jovens da minha diocese, do meu país. E era isso que ficava muito forte no meu coração, a necessidade de nós abraçarmos mesmo essa missão do Ministério Universidades Renovadas com muita responsabilidade. Nós não estamos nessa missão por acaso, nós não estamos brincando, nós sempre ouvimos isso, nós não estamos brincando de ser mu, mas nós precisamos enxergar tudo isso com muita maturidade. Então, que nós possamos pedir a Deus, Senhor, se nós não estamos correspondendo ao Teu chamado, dai-nos a graça de corresponder conforme a Tua vontade. Dai-nos a graça de abrir os nossos olhos, abre os nossos olhos, Senhor Jesus, e dai-nos essa certeza, Senhor Jesus, de que o solo onde nós pisarmos será um solo santo, que nós possamos avançar com responsabilidade, com maturidade, Jesus. E era isso que vinha muito forte no momento, esses 3 encontros que nós vivenciamos, né? E depois que terminou esse momento de testemunhos, nós finalizamos a avançada, nós fomos para o Ângeles, né? Que foi no Ângeles que eu consegui perceber a dimensão daquele encontro mesmo, que até então eu não tinha dimensão de como que era esse Ângeles deles, né? E aí foi um encontro num estádio, e aí eu tenho até algumas fotos, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se acabou aqui, deixa eu olhar se já acabou as fotos. Esse aqui foi numa igreja, a igreja de Santa Ana. Aqui foi o meu grupo da avançada, os meninos na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu tava no acolhimento em um dos dias, que foi a foto com todas as meninas. Sim, cerrou essa pasta. E aqui nós já havíamos chegado no estágio em Guadalajara, onde estava acontecendo o Ângeles. Tiramos a nossa foto oficial. E aqui, esse boneco enorme aqui de Jesus, era o boneco que estava na marcha, bem na frente, né? E aqui, gente, a quantidade. Eles estavam esperando 25 mil jovens para esse encontro, né? Muitos jovens, ainda não, muita gente lá fora ainda, não haviam chegado todos. A gente assistia pelo telão, porque não conseguia. Que foi no momento que a Mari entrava com a bandeira da Colômbia. Os meninos do Rio, Santiago, que já tinha bastante gente. Eu que isso aqui foi no segundo dia, eu vim embora no sábado, as meninas puderam ficar até o final do Ângeles, mas a quantidade de jovens em todo o México, né? E aí, aqui os meninos do Brasil entrando com a bandeira do nosso país. Isso foi no momento se não me engano, do ofertório. E o povo, gente, essa bandeira a gente não podia abrir ela, não. A gente abria essa bandeira, era uma multidão de gente atrás para tirar foto com a gente. As meninas, Marcela. Foi isso, gente. Eu quis trazer as fotos para vocês, junto com o áudio, para vocês perceberem e visualizarem também, né? Não só o olhar, não só o ouvir, mas o olhar daquilo que nós vivenciamos.
nesses 3 dias de encontro, né? E eu acredito que foi mais ou menos isso. Eu retornei no sábado, meio-dia, mas os meninos puderam ficar lá mais. Então, o que fica no meu coração é essa certeza mesmo de que a nossa missão não é só no Brasil, nossa missão é além fronteiras, né? E se nós fomos inseridos para esse tempo, nós somos os responsáveis por levar esta missão aos outros países e precisamos ser exemplos e modelo para todos aqueles que estão lá. Então nós fomos com a graça de Deus, retornamos com a graça de Deus, tudo deu certo. Eu agradeço a oração de todos, aqueles que estavam intercedendo por nós, aqueles que estavam pedindo a misericórdia do Senhor. Então foram dias assim de muitas bênçãos, onde nós aprendemos muito com aquilo que Deus, que Deus tinha para nós. Nós aprendemos muito com aqueles jovens e eu acredito que nós cumprimos a missão, né, que o Senhor concedeu a nós. Nós cumprimos essa missão de chamado mesmo para esses 3 encontros, onde nós podemos levar a palavra de Deus, levar a missão do MU àqueles jovens que estavam por lá. Então agradeço de coração, agradeço a todos os coordenadores estaduais que intercederam, e agradeço a Carol pelo carinho, por tudo que ela foi organizando, porque muitas coisas eu não tinha essa visão, e a Carol, ela foi, graças a Deus, arrumando tudo no lugar, organizou tudo com muito carinho e tudo foi se encaixando, né? Então eu louvo ao Senhor por tudo que eu vivi e por tudo aquilo que ainda nós iremos vivenciar nessa coordenação nacional. Então, gente, um forte abraço, desculpa pela demora na partilha, e qualquer dúvida estou à disposição para tirar as dúvidas ou para partilhar mais com vocês. Então, um forte abraço e um beijo. Se quiserem divulgar para os outros Luquinhas nos estados de vocês, podem divulgar, partilhem nas listas de vocês. É isso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza e nos dê muita responsabilidade e maturidade com o Ministério Universidades Renovadas. Um grande beijo.